Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente porque nós apostamos em vocês. Hoje nós estamos chegando à reta final mesmo do módulo de interpretação. Falta um tópico, além dos que nós vamos trabalhar aqui hoje, falta um tópico relacionado aos homônimos, que já é um gancho para o módulo de fonética e ortografia. E aí, Aninha? Se encontrou, Ana? Nós falamos já um pouquinho de funções da linguagem, identificamos que cada função ela vai se relacionar com a predominância, com foco, na verdade, dado a um determinado elemento da comunicação. Para a comunicação acontecer, o que é necessário que eu tenha? Um emissor, um receptor, uma mensagem, que é o conteúdo das informações transmitidas, um contexto, um código, um canal de comunicação. Eu chamo o contexto aqui de assunto e a mensagem eu chamo de como este assunto vai ser transmitido, tá? Quando identificamos o foco em um desses elementos, nós percebemos qual é a função da linguagem que está sendo apresentada. Emissor, função emotiva, mensagem, função poética, receptor, função apelativa, contexto, assunto, função apelativa, código, metalinguística e aqui o canal é a função fática, tá? Aqui tem uma relação, mas eu quero trabalhar com vocês esse conteúdo, porque nós já conversamos um pouquinho em outras aulas acerca do conteúdo. Eu quero trabalhar com vocês justamente com uma questão. Posso ler? Primeira coisa que eu penso quando me deparo com o processo de interpretação de texto é o quê? Eu tenho que olhar o texto analisando assunto, tema, ilustrações e argumentos, ok? Esses 4 elementos. O último a argumentação, que é a tese. O último, que é a tese, não vai estar em todo o texto. Quando você olha, só de olhar, qual é o gênero textual? Carta. Porque eu consigo perceber aqui um vocativo, não fui, então sou, enfim, uma comunicação mais de integração com o interlocutor. Toda carta, por que nós escrevemos uma carta? Para que nós escrevemos uma carta? Repita. Eu estou surda hoje. Ok, nós escrevemos uma carta para um destinatário. Beleza. Mas para que nós escrevemos uma carta para alguém ler? Contar algo aleatoriamente ou para expor um posicionamento? Não só. Toda carta tem a intenção de apresentar um posicionamento. Porque, por exemplo, você escreve uma carta de amor, você quer mostrar para o cara que você ama. Você escreve uma carta para sua mãe, você quer pedir dinheiro. Então, toda carta ela tem um teor muito forte de texto argumentativo, tá? Vou lá, vou ler, tá? Senhor leitor, não fui e não sou um escrevedor de cartas. Acredito que, no momento em que você estiver lendo esta mensagem, meus sentimentos a respeito dela e muitas vezes em relação a você podem ter mudado, e isto me obrigaria a escrever outra mensagem para explicar a mudança e assim sucessivamente. Em uma troca de correspondência absurda. Com o telefone, a comunicação ficou mais fácil, mais direta. Não gosto de falar o telefone, mas em minha juventude, contaminado por uma timidez excessiva que me impedia as investidas ao vivo, confesso um pouco envergonhado. Já o utilizei para conquistas, cantadas, declarações de amor. O tempo passou e agora me dou conta. Passo dias sem pegar no telefone. E na maioria das vezes, nem o atendo quando toca. Ele é coisa do passado. Em compensação, surgiu o e-mail, isto é, a volta às cartas. São cartas virtuais, mas como nas de antigamente, sempre podemos escrever um parágrafo, parar, tomar um café, recordar um fato, uma conversa, uma declaração de amor. Tudo isto com a vantagem de deixar o texto descansando até que a emoção acabe ou diminua. E podemos corrigir os erros de português e de ansiedade. Estará voltando à epistolografia. O maior epistológrafo
que é palavra horrível, de todos os tempos, foi sem dúvida São Paulo. Há quem diga que suas epístolas deram origem à educação à distância, já que ele difundia o cristianismo por meio de cartas para seus discípulos que moravam em cidades distantes como Éfeso, Corinto, Roma, etc. No passado, a carta era tema de obras literárias, músicas, etc, etc. Temos vários e belos contos e romances que são epistolares. Dostoiévski e Goethe usaram este método que já foi dado como acabado e agora volta com força total, via internet. E aqui abro um parênteses para dizer que é epistolar um dos mais belos, vigorosos e cruéis romances que li ultimamente, A Caixa Preta, do escritor israelense Amos Oz. Na música, em minha adolescência, me comovia com a voz de Dalva de Oliveira cantando. Quando o carteiro chegou e meu nome gritou com a carta na mão, ante surpresa tão rude, não sei como pude chegar ao portão. Primeiro, qual é o assunto? Tem dúvida? Não. Durante todo o texto você encontra termos relacionados à carta ou até mesmo a palavra carta sendo repetida. A ideia de correspondência, a ideia do epistolar, o epistológrafo. Eu tenho aqui sempre uma referência à carta, ok? O assunto é carta, mas o que sobre carta? Identificamos o tema. Questão da comunicação, mas perfeito. As cartas antes, a carta agora. Então, assim, quando ele trabalha com a ideia das cartas antes, ele apresenta que houve o uso da carta para cair o uso da carta, agora está sendo retomado o uso da carta. Quando houve a queda do uso da carta, houve a ascensão de quê? Do telefone. E aí a tecnologia vem para elevar novamente o uso da carta com outro formato, um formato mais tecnológico que ele chama de e-mail. O e-mail é a volta às cartas, é uma carta virtual. Belezinha. E aí nós temos que identificar uma frase para o tema. Eu posso dizer que a queda e a ascensão da carta por meio da tecnologia do mundo digital, do mundo virtual da internet. Esse é um texto. Vocês saem da leitura concordando ou discordando? Ou somente dizendo foi bom saber? Não, a gente sai concordando. Se você sair da leitura de um texto concordando, é porque o texto é argumentativo. Ou seja, é porque ele tem uma tese. Belezinha? Tem uma opinião, tem um posicionamento. E aí eu vou analisar, nós temos que analisar justamente as ilustrações. Ou seja, se é um texto argumentativo, ele tem argumento. A ilustração, a exposição em um texto argumentativo é justamente chamada de argumento. Ele apresenta a ascensão do telefone, a queda da carta, a ascensão do telefone, a ascensão da carta, e identifica aqui São Paulo como exemplo de um grande escritor de cartas, apresenta dois outros autores que recorreram a esse formato, identifica um autor mais contemporâneo que trabalha também com a vertente epistolar, e aqui abaixo ele cita uma música que fala justamente sobre essa expectativa da carta. A gente fica na expectativa do e-mail, né? No chat. Tá afim de alguém, aí diz assim, deixa eu dar uma olhadinha no celular, no meu aplicativo. Como é que tá? WhatsApp. Será que ele vai mandar uma mensagem? Eu falo para alguns adolescentes, os adolescentes não lê. Leio sim. Eu vivo lendo no WhatsApp. É um tipo de leitura, né? Vamos aqui. Identificamos, portanto, assunto, tema, identificamos as ilustrações. Eu quero ver com vocês qual é o posicionamento. Em relação às cartas, o que ele acha em relação a essa queda e ascensão das cartas?
E para ele está ou não está? Para ele está voltando esse processo da epístola, da produção da carta, com um auxílio da tecnologia, né? Com um diferencial que a tecnologia oferece. É esse o posicionamento dele. Esse texto, pensando em funções, reparem só, quando nós temos um vocativo aqui, nós nos direcionamos para qual elemento da comunicação? Emissor ou receptor? Receptor. Quando nós colocamos em foco o receptor, a minha função é chamada de apelativa, ok? A forma como ele encontrou para trabalhar o conteúdo, que é justamente essa temática das cartas, da ascensão e da queda e da ascensão das cartas, é uma forma diferente, não é? Ele tem uma estrutura diferente, uma escolha diferente. Aqui ele apresenta poesia, ele tem uma estratégia de mais aproximação. É diferente a estruturação com a qual ele está trabalhando. Então, ele está colocando como foco justamente a mensagem. A mensagem é como a estrutura do conteúdo vai ser apresentada. Se eu apresento uma estrutura trabalhando com uma estilística, procurando identificar como é que essa estrutura vai ser apresentada ao meu interlocutor, esta função ela é chamada de poética, porque eu penso na estrutura, ok? Só que ele apresenta também muito a primeira pessoa. Não fui eu. Ele apresenta impressões pessoais, o que acontecia na época do telefone, né? Ele tem, portanto, o emissor sendo colocado em foco. Portanto, é uma função emotiva. E aqui você tem um código. A carta. A carta tem todo um código próprio, não tem? Tanto que eu perguntei para vocês. Dá para olhar e dizer que é de qual gênero textual? Vocês disseram imediatamente que era uma carta. Então, é o gênero textual carta, o código carta, tratando de quê? Do próprio código carta. Então, qual é a função? É uma função metalinguística. Eu tenho muitas funções nesse texto. Na questão que nós temos aí sobre essa proposta textual, temos a identificação justamente, é do CESP, é uma prova relativamente recente, nós temos a identificação justamente de funções da linguagem. Olha como é que ele começa, coisa fantástica, o início. Deve-se a Roman Jacobson. Eu não li esse cara. Você pensa, na hora que você lê, você diz assim, oxente, mas eu não era para ler sobre ele. Você volta para o texto para ver se é o autor, e não é. É um linguista super conceituado do século XX, finalzinho do século XIX, se eu não me engano, início do século XX, mas, enfim, um trabalho muito importante na esfera da linguística. Mas a formação dele era de matemático. E trabalhou justamente com a sistematização da linguagem. Bem legal. Deve ser a Roman Jacobson, a discriminação das 6 funções da linguagem na expressão e na comunicação humanas. Conforme o realce particular que cada um dos componentes do processo de comunicação recebe no enunciado. Por isso mesmo, é raro encontrar em uma única mensagem apenas uma dessas funções, ou todas reunidas em um mesmo texto. Vejam que é raro, mas não é impossível, ok? É mais raro encontrar uma única função do que algumas funções sendo ali relacionadas. Nós temos quase todas as funções apresentadas nesse texto que nós acabamos de ler. O mais frequente é elas se superporem, apresentando-se uma ou outra como um predominante. No que se refere à presença das funções da linguagem no texto acima apresentado, julgue o item. Tem sido muito comum esse tipo de questão também para a SES Gran Rio. É um tipo de questão que trabalha com o conteúdo. No enunciado, ele já te apresenta o conteúdo, explica o conteúdo e depois vai fazer o questionamento. No lugar de isso deixar você mais tranquilo, o que acontece com o candidato? Deixa mais desesperado. Porque o contexto está lá, está tudo lá, mas é muita explicação. Vocês não estão acostumados a receberem isso na hora de uma prova, tá? Primeira questão.
É para indicar se é verdadeiro ou falso. A função fática se manifesta no texto nos versos transcritos nas linhas 38 a 40, nos quais se evidencia um trabalho de construção da linguagem para produzir sonoridades, ritmos e rimas, recursos característicos da produção de letras de composições musicais. Aí a gente vem aqui para a 38, 40. É justamente o fragmento de uma letra, não é? Vocês vão marcar como verdadeiro ou falso lá, na alternativa? Nos versos transcritos nas linhas 38 e 40. Então, ele vai pontuar. Vocês vão marcar verdadeiro ou falso? O CESP ele tem uma característica muito peculiar. Tá? Ele ludibria o candidato, porque ele vai apresentar assertivas longas. Então, você vai lendo e vai sendo envolvido naquele questionamento. Aí, o que ele faz? Ele trata aqui da função fática. O resto é correto. Você vê isso no texto. Só que você esquece que começou a ler a partir da função fática. A função fática é o quê? É quando o canal é colocado no foco. Quando eu testo o microfone, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando eu dou alô. Essa é a função fática, porque eu só estou tentando treinar justamente o canal. Eu estou comunicando alguma coisa? Não, eu estou só verificando se minha voz está adequada. Então, é função fática nesse fragmento? É função poética. É a função poética que se manifesta nos versos transcritos, nos quais se evidencia um trabalho de construção da linguagem para produzir sonoridade, ritmos e rimas, recursos característicos da produção musical. Belezinha? Isso aqui, portanto, é falso. A função emotiva, centrada no destinador ou emissor da mensagem, está presente no texto, o que se comprova pelo emprego de verbos na primeira pessoa, de segmentos com julgamentos subjetivos e de pronomes de primeira pessoa. Verdadeiro ou falso? Essa aqui é verdadeira, tanto que nós identificamos a função emotiva, é aquela que está centrada no emissor. Mas sabe o que iria deixar muita gente na confusão? Não ter isso aqui. Se ele chamasse somente no destinador da mensagem, aí iria bloquear várias pessoas, porque nós pensamos, quando nós lemos destinador, nós pensamos em quê? Em destinatário. Mas destinador é aquele que destina, destinatário é aquele que recebe. Essa alternativa, ela é verdadeira, correta. Presente no ato de falar sobre a linguagem, a função metalinguística manifesta-se nos enunciados. Que palavra horrível! Há quem diga que suas epístolas deram origem à educação à distância, já que ele difundiu o cristianismo por meio de cartas para seus discípulos, nos quais o autor tomou o próprio código de comunicação como assunto da mensagem. Verdadeiro? Verdadeiro. Quando ele diz que palavra horrível, ele chama de palavra horrível uma palavra horrível. Então, ele está utilizando a palavra para se referir a uma outra palavra, utilizando uma carta para se referir a uma carta, utiliza-se o cinema para se referir ao cinema, utiliza-se o teatro para se referir ao teatro. Então, todas as vezes que o código se referir a ele mesmo, você tem a função metalinguística e, por conseguinte, isso aqui também é verdadeiro. Pode ir, peraí. Vou lá, tá? Ok. Nós já falamos bastante sobre coesão textual, coerência textual. Veja 69, 68. 69? É esse mesmo, né? Olha, reparem só. Nós falamos bastante sobre coesão e coerência textual. Por exemplo,
Nós não trabalhamos com a sinonímia? A sinonímia é você substituir uma palavra por outra, seja uma substituição denotativa com os sinônimos ou conotativa com a metáfora, tá? Isso ajuda a estabelecer coesão. O que é coesão mesmo? Coesão é a ligação entre as ideias. Você vai conectar uma ideia a outra no texto. Você vai estabelecer, portanto, uma cadeia. Tá? Essa cadeia ela vai identificar ou não a coerência textual. O que é coerência? O que é coerência? Coesão é ligação e coerência é a lógica. Às vezes o texto está coeso, mas não está coerente. Então a coesão de um texto coeso, mas não coerente é possível? É correta? Não, é incorreta. A coesão textual ela pode ser estabelecida de duas maneiras. Ela pode ser uma coesão textual lexical. Vocês sabem o que significa a palavra léxico? Léxico, lexical vem de léxico. E léxico é a mesma coisa que palavra. Palavra, vocabulário, termo. Uma coesão lexical é uma coesão estabelecida pela palavra. É uma palavra substituindo outra porque elas se aproximam sendo sinônimos ou porque elas se distanciam sendo antônimos. Se eu escrever um texto sobre as contradições humanas, no momento em que eu escrever, por exemplo, amor, eu posso escrever também? Pode. Porque apesar de serem antônimos, eles demarcam justamente a contradição humana, ok? A hiperonímia, hiponímia, holomínia e meronímia. Lembram disso da aula passada? Essa relação aqui nós estudamos como metonímia, sempre na relação de substituição, belezinha? A figura de linguagem metonímia. Temos, no entanto, também uma coesão estabelecida pelas relações gramaticais. E aí eu vou abrir um slide em branco para trabalhar com vocês com exemplo, tá? Tem uma frase que eu volto a trabalhar durante o curso de português na parte de pronomes. É uma frase que eu utilizo bastante na parte de pronomes para vocês identificarem a importância da semântica da coesão textual relacionada a pronomes, tá? Diga, amor. A da coesão gramatical, Pronome, nós temos um tipo de pronome chamado de pronome relativo. É o pronome, talvez, mais importante para qualquer coisa que você pense em fazer em língua portuguesa. Por qual razão? Porque o pronome relativo, ele vai ser uma estrutura, é a primeira vez, mas não é a única vez que eu vou falar isso aqui para vocês, tá? Ele vai ser uma estrutura com dois braços. Esse braço aqui da esquerda é um braço que substitui. E este braço da direita é um braço que se relaciona sintaticamente. E um pronome relativo ele é sempre um conectivo de frases. Rose, não entendi. Os padres que precisam, os padres das capelas que precisam de dinheiro agradeceram aos doadores. Em uma coesão gramatical, você tem uma coesão gramatical frásica, ou seja, os termos na frase, eles estão se relacionando de forma coerente e coesa. E uma coesão interfrásica, que é uma coesão entre frases, ok? O que é uma frase? Frase é um enunciado com sentido, é uma informação, belezinha? Conseguiram identificar o que é frase direitinho? Quantas informações nós temos aí?
Nós temos duas informações. Nós temos uma informação aqui de que alguém precisa de dinheiro e a informação de que alguém agradece. Belezinha? Eu vou aqui ver que essa estrutura é uma estrutura relacionada a uma determinada palavra. A informação precisam de dinheiro está se relacionando com qual palavra? Compadres? Todo mundo acha que é compadres? Ok. Então vocês estão dizendo para mim que os padres precisam de dinheiro. É isso que vocês estão dizendo para mim? Que graça tem a coesão textual não estabelecer coerência textual? Fica um texto coerente dizer que os padres precisam do dinheiro? O que precisa do dinheiro? As capelas. E os padres, eles administram as capelas. E esses padres que administram as capelas, as quais precisam de dinheiro, esses padres agradeceram aos doadores. Perceberam a diferença? Então, não, a coesão textual são setinhas estabelecidas. Essa setinha vem para a palavra capelas. A estrutura que está introduzindo é justamente a estrutura que. O nome e pronome relativo vem justamente disso aqui, olha, desse comportamento. É uma estrutura que introduz uma informação relativa a uma palavra anteriormente citada. Não é isso que esse que está fazendo? Introduzindo uma estrutura relativa à palavra capelas. Como todo bom e velho pronome relativo, ele tem o quê? Dois braços. Um braço faz o quê, gente, que eu falei? Substitui. E o outro braço se relaciona. Esse outro braço se relaciona justamente com o verbo precisar. Olha como é importante identificar a relevância do pronome relativo em questões de coesão textual. Lá no CESP, por exemplo, eles podem perguntar o que poderia ser substituído por os quais, mantendo correção e coerência textuais. Sim. Você vai olhar, antes dessa conversa toda, você vai olhar e vai apenas ler. Vocês vão dizer, os padres das capelas, os quais precisam de dinheiro, agradeceram os doadores, aos doadores. Aí vocês vão dizer o quê? Que tá gatinho. Porque antes de nós conversarmos, vocês indicaram para mim que a informação precisam de dinheiro, a informação sobre os padres. Então vocês iriam fazer essa concordância. Só que agora nós sabemos que essa informação é sobre qual palavra? Então deveria ser o quê? As quais. Perceberam? Então, quando eu substituo por as quais, isso aqui estabelece correção e coerência, porque eu consigo visualizar que a coesão estabelecida é com a palavra capelas e não com a palavra padres. Ou seja, a coesão textual é o que me leva a identificar a coerência textual. Belezinha? Belezinha? Posso ir, não posso? Isso aqui é uma coesão interfrásica. Posso apagar? Senti até falta. Eu acabei de pensar, pô, Bruno não veio, aqueles dois amigos não vieram, Graça não veio, Ana não veio. Vocês acham que eu não sinto falta de vocês? Que esse abandono é algo que me satisfaz. Posso apagar? Aqui é uma coesão interfrásica, mas nós temos também uma coesão frásica. Tem uma questão na parte, no módulo de concordância, tem uma questão que eu só mantenho para questionar. Por quê? Porque a concordância verbal, a concordância nominal, elas estabelecem coesão textual. Regência estabelece coesão textual. Então, se você não tem uma coesão textual adequada, você não vai ter uma coerência também adequada. A frase: o garoto
chegou com o rosto e as mãos. Todo mundo aqui já escutou, é na 69. Acharam, meninos? Olha só. Todo mundo aqui já ouviu acerca de uma observação relacionada a um adjetivo que se relaciona com dois substantivos e vai concordar com o último ou com a ideia geral. Todo mundo já ouviu isso? Graças a Deus, assim não precisa esquecer, tá? Mas tem uma regra que circula em todos os materiais e não está errada, ok? Tem lá o seu fundo de verdade. Só que você só pode aplicar isso em 40% das frases com as quais vai trabalhar. O termo ferido. O termo ferido é um adjetivo, não é? No adjetivo, ferido é uma característica. Então, a regra diz o seguinte, que este adjetivo que está depois de dois substantivos, que ele pode concordar com a ideia geral, indo para o gênero predominante, que é masculino, ou pode concordar com o mais próximo, ok? Pode concordar com feridas, belezinha? Só que quando você diz que o garoto chegou com o rosto e as mãos feridas, feridas são apenas as mãos. Se feridas são apenas as mãos, por que eu estou dizendo que ele chegou com o rosto? Existe condição de ele chegar sem o rosto? Hello? Essa frase, somente com feridas, ela é possível? Pensando na regra, você vai dizer que sim, que eu posso dizer que o garoto chegou com o rosto e as mãos feridas. Mas para que serve a coesão textual? Para estabelecer coerência textual. E se eu não tenho essa característica para o rosto, ele sempre vai chegar com o rosto. Não há lógica dizer que ele vai chegar sem o rosto. É diferente de o garoto chegou com o caderno e com a caneta azul. O caderno é azul? Somente a caneta é azul. Essa concordância poderia ser azuis, não poderia ser? Porque concordaria com o mais próximo e com o primeiro, com a ideia geral. Aqui está concordando somente com o mais próximo. Mas veja que essa situação é diferente da de cima, por causa do contexto em que elas estão. A de baixo, eu posso dizer que ele chegou só com o caderno. Eu posso dizer que ele chegou só com a caneta azul. Mas eu não posso dizer que ele chegou com o rosto, porque não tem condições dele chegar sem o rosto. Perceberam a diferença? Então, quando eu penso em estabelecer coesão textual por meio da concordância, eu tenho que avaliar esses pormenores. Essa aqui não pode, por causa da coerência, só pode ser esta. E essa aqui eu posso as duas coisas. Só que lá no CESP, por exemplo, mais uma vez CESP, e eu cito muito o CESP na parte de interpretação de texto, porque a prova CESP é uma prova de interpretação de texto, mesmo quando eles estão cobrando conteúdos de gramática. Então, ele faz refletir. As mais interessantes, portanto, para trabalhar com coesão, com coerência, com interpretação de texto, as questões mais interessantes são questões CESP e vocês conseguem internalizar melhor. Lá no CESP, ele pode perguntar em relação a essa aqui, cujas duas estão corretas, as duas estruturas estão corretas.
Suponhamos que haja o azul. E aí ele pergunta: poder-se-ia substituir o adjetivo azul no singular por azuis, mantendo correção e sentido? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Correção? Sim. Mas sentido vai manter? Porque se eu coloco azuis, os dois são. Se eu coloco azul, somente a caneta é azul. Então, eu mantenho correção, mas eu não mantenho sentido. Aí tem um outro tipo de enunciado, estilo CESP. Ele pergunta: poder-se alterar mantendo correção e coerência? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Quando ele pergunta mantendo correção e sentido, ele quer saber acerca do mesmo sentido. Se ele perguntar correção e coerência, ele quer saber se tem lógica usando um e usando o outro. Ok? Então, correção e coerência, verdadeiro. Correção e sentido, falso. São alguns pormenores ali no enunciado que vão fazer toda a diferença. Deu para entender direitinho? Vai copiar agora, muito bem. Meu copo, gente. Ainda tem pano para manga. O que qualifica o candidato é justamente esse treinamento prévio. Então, você tem que se disciplinar, por exemplo, vocês estão, quem faz um curso com mais de uma disciplina, vocês hoje estão pegando Constitucional, Administrativo, Português e Lógica. Então, no final de semana, vocês baixam 5 questões de cada disciplina, e tentam fazer.